Aqui diz que vamos ler sobre o quarto animal em Daniel 7:7. Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Quem já viu um animal com 10 chifres? Já viu, moça? Se algum de nós encontrasse um animal desse, o que a gente ia fazer? Correr ou desmaiar, né? De susto, medo, porque um animal desse tipo. Mas a Bíblia, quando fala de animal, não é um animal literal, um animal mesmo, assim. Fala de reino. E aqui, esse reino que é simbolizado por esse animal é terrível e espantoso. Por quê? É o que nós vamos ver no estudo de hoje. Que um animal com 10 chifres é terrível e espantoso. É como se fosse um filme de terror. Dá um tiro. Dá um tiro. Que nação é representada por um animal tão assustador como esse? Inquestionavelmente é o Império Romano. O Império Romano, que foi o reino que mais dominou no mundo, foi o Império Romano, ou seja, foi a Roma Imperial. Na grande batalha de Pydna, em 168 a.C., Roma definitivamente domina os gregos e se fixa em território mundial até 476 depois de Cristo. Esse reino foi o império que mais, o poder que mais reinou no mundo, foi o Império Romano. Reinou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Nós temos aqui um resumo, né, dos animais anteriores e do estudo que nós vamos ver agora. Babilônia, eu vou aqui quem mais ver melhor. Babilônia reinou de 605 a 539 a.C., reinou 66 anos. A Medo-Persa dominou de 539 a 331 a.C., dominou 208 anos. A Grécia dominou de 331 a 168 a.C., dominou 163 anos. Roma dominou de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Dominou 644 anos. Quer dizer, foi o reino que mais dominou. Aqui diz, se você observar, verá que dentre os 4 animais descritos na profecia, Roma foi o reino que mais tempo dominou. Quase 650 anos. Muito tempo. Quando Cristo nasceu, Roma estava no poder e escravizava o povo judeu. Este ansiava a vinda do Messias para libertá-los do jugo romano. Para eles, o Messias viria com um poderoso exército que expulsaria o governo romano e assumiria o trono. Quer dizer, quando Jesus nasceu, o povo judeu, eles viviam sob o jugo romano. Eles trabalhavam, eles eram escravizados por esse poder opressor. E eles ansiavam, como diz aqui, que Jesus viesse, porque eles imaginavam que Jesus queria vir como um rei terrestre, como um governo terrestre, para livrar o povo judeu do jugo romano, ou seja, da escravidão romana. Eles não imaginavam que Jesus queria vir
vir como um rei celestial para libertar o povo de Israel, o povo judeu, da escravidão, mas da escravidão do pecado. Eles imaginavam que Jesus iria vir assumir o trono aqui na terra. Entretanto, não foi isso que aconteceu. O Messias veio, nasceu numa manjedoura, viveu vida simples e se misturaram com aqueles que eram rejeitados pela maioria do povo. Jesus não veio para ocupar um trono terrestre, e sim o trono do seu coração. Mas Jesus ele veio não para ocupar um trono aqui na terra, mas ele veio para ocupar o trono do nosso coração. E ele quer habitar entre nós e fazer morada na nossa vida, fazer morada no nosso coração. Cabe a nós decidirmos aceitarmos a ele e entregarmos a nossa vida a ele, ou rejeitá-lo como aqueles líderes religiosos da época fizeram, rejeitaram a Jesus. Os imperadores romanos, também chamados de Césares, exigiam adoração, respeito, como se fossem divindades. Quer dizer, os imperadores daquela época exigiam adoração, exigiam respeito como se fossem divindades. Quer dizer, respeito nós devemos ter, né? Por cada um de nós. Agora, adoração, como se fosse uma divindade, adorar uma pessoa, adorar uma coisa como se fosse uma divindade, como se fosse Deus, não é da vontade de Deus. Deus não se agrada com isso. E eles exigiam que as pessoas adorassem Ele, os adorassem como se fosse um Deus, como se fosse uma divindade. E ainda mais, desafiar César era opor-se ao Império Romano. Quem é quem na Bíblia? Quem é quem na Bíblia? Deus é o nosso Deus verdadeiro. E aqui nós vemos aqui na imagem, o que nós temos aqui? Um leão. E aí